Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e vou fazer hoje e mostrar para vocês um biscoitinho bem rápido de fazer e que fica bem gostoso, com frutas cristalizadas e uvas passas. Então vamos aos ingredientes. Tenho aqui 100 gramas de creme de leite, 10 gramas de açúcar de baunilha, 50 gramas de açúcar refinado, um ovo, 80 ml de óleo, 8 gramas de fermento químico instantâneo e separei 350 gramas de farinha de trigo. Depois eu vou precisar pro recheio. Tenho 100 gramas de uvas passas e 100 gramas de frutas cristalizadas, que eu coloquei junto. 50 gramas de açúcar cristal. Então, é muito fácil de fazer essa massinha. Vou colocar aqui o ovo, para vocês verem que é bem rapidinho. O açúcar, aqui eu estou utilizando o açúcar refinado, tá? Que fica mais fácil para ele se desmanchar na massa. Mas você pode estar pegando o açúcar cristal e bater no liquidificador. Vou misturar aqui o ovo com o açúcar. É muito rápido, pessoal. Muito fácil de fazer. Vou colocar creme de leite. Esse creme de leite é o de caixinha, tá? 17% gordura. Então, é aquele que você compra em caixinha. Não é a nata, tá? Não é o creme de leite que muitos compram por nata. O óleo. Óleo que você costuma usar. Óleo de soja, de milho, de girassol. Do que você costuma usar aí na sua casa. Misturo bem os ingredientes, coloco o fermento, 8 gramas, o açúcar de baunilha, um pacotinho. Caso você não tenha o açúcar de baunilha, pode ser a essência ou mesmo o extrato de baunilha, tá? É só para dar um sabor bem legal. Já tá um cheirinho de baunilha, pessoal, muito bom. Misturo e vamos colocar a farinha de trigo. A farinha aos poucos, tá, pessoal? Vão colocando, vão mexendo, até dar ponto na massa. Essa massa a gente tem que espichar ela. Então, é uma massa bem firme, que não grude na mesa, que não grude na mão, pra gente rechear com as uvas passas e as frutas cristalizadas, e então fazer os nossos biscoitinhos. É só ir colocando a farinha e misturando. Já já volto para mostrar para vocês. E a nossa massa está pronta. Olha, pessoal, é uma massa macia, mas ela não gruda na mão, tá? Porque eu vou ter que espichar ela. Sobrou um pouquinho de farinha, mas eu ainda vou utilizar um pouquinho para colocar na bancada. E depois, se sobrar, eu peso para passar bem certinho o que foi usado. Com a ajuda de um rolo ou de uma garrafa, você abre a massa nessa espessura, ó, menos de meio centímetro, tá? Abri a minha massa, vou colocar um pouco de açúcar para que ela fique crocante. Espalho o açúcar. Aqui é a gosto, tá, pessoal? Eu separei 50 gramas, mas eu não vou colocar tudo, não, tá? Eu vou deixar um pouquinho para colocar em cima depois, tá? E aí depois, as frutas e as uvas passas. Aqui eu tenho 100 gramas de uvas passas e 100 gramas de frutas cristalizadas, ó, tá misto. Que eu vou espalhar nessa massa, de maneira que fique uniforme. E aí, a gente vai dando uma calcadinha assim, ó, pra ela pegar na massa, tá? Vou colocar tudo e vou espalhar, que fique bem parelho, bem espalhado. E aí, a gente vai enrolar como se fosse um rocambole, pra depois cortar. Então, eu só vou arrumar as frutinhas aqui e já volto pra mostrar, enrolando a massa e cortando os nossos biscoitinhos. E aqui é só enrolar, pessoal, ó, eu dei uma boa apertadinha aqui, ó, para que as uvas passas e as frutinhas depois não caia quando a gente for cortar, tá? Então, vão enrolando bem apertado, tá?
É bem apertado mesmo, ó. Conforme vai enrolando, vai apertando. Que depois a gente ainda vai dar uma leve passada de rolo sobre essa massa. Enrolei bem. Cuidam para fechar aqui as pontas, as bordas. E aí, aqui, a gente dá uma leve apertada, pessoal, ó. É para pressionar a massa com as frutas, para não cair, tá? E aí, a gente vai cortar. Com a ajuda de uma faca ou de uma espátula, a gente vai cortando de uns 2 centímetros, mais ou menos, 1,5 centímetros, ó, cada pedacinho do nosso biscoitinho. Aqui o tamanho é a seu gosto, ó. E olha que maravilha, pessoal. A gente vai assar e vai ficar essa lindeza. Como é uma massa bem gordurosa, não precisa untar a assadeira, tá? Então, é só colocar numa assadeira. Se você quiser assar ela assim, também pode. Mas viradinha assim fica mais bonito, porque a gente vai pincelar com uma gema de ovo e polvilhar açúcar, para ele ficar bem crocante. Então, vou cortando e já volto para mostrar para vocês. Tenho aqui uma gema de ovo e coloquei 1 colher de água, pessoal, ó, só um pouquinho, só para que a gema fique mais líquida, tá? Se você quiser, pode colocar leite também, mas eu prefiro com a água. E aqui a gente vai polvilhar cada um dos nossos biscoitinhos, ó. Polvilhar e depois pincelar e depois polvilhar com o açúcar. Então, cada um deles, o meu forno já está ligado a 180 graus, é um forno elétrico, e eu liguei só a parte inferior. Por enquanto, eu não ligo a parte superior. Depois, no final, como ele tem o açúcar em cima, caso não fique dourado o suficiente, eu ligo mais um pouquinho só para dar uma corzinha. Mas aí é se precisar, tá? Então, passo o ovo e aqui a gente vai colocar o açúcar em cima de cada um deles, ó. Que vai dar um acabamento com uma crocância incrível. Então, eu vou fazer isso e já vou levar para o forno. 180 graus e logo, logo essa belezura vai estar pronta. 20 minutos a 180 graus. Não liguei a parte superior, só a parte inferior, porque ele tem que assar a massa no meio. Se eu ligar a parte de cima, vai dourar e vai ficar cru. Vou retirar do forno e já mostro para vocês. E olha que lindeza, pessoal. Olha que maravilha esses biscoitos. É diferente, é crocante e é macio. Sem falar do recheio das frutinhas. Então, olha isso, ó, bem crocante e a massa macia no seu interior. Vale muito a pena fazer. Eu gostei muito do resultado. Agora tá com vocês, pessoal. Essa era a minha receita de hoje. Agradeço de coração a você que nos assistiu. Agradeço a você que tem nos acompanhado, que se inscreveu em nosso canal. E quero dizer que cada um de vocês é muito importante para nós. Continue conosco, que vai ter muitas outras receitas legais. Depois que esfria, mantém eles num pote devidamente fechado, que ele tem uma durabilidade de 8 a 10 dias. Só tem que estar bem fechado. Um grande abraço, ficam todos com Deus e até a próxima!